O encontro entre os presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin, já tem data para acontecer exatamente daqui a uma semana. Próxima sexta-feira, 15 de agosto, no estado americano do Alasca. Trump fez o anúncio agora à noite nas redes sociais. Hoje também, em entrevista ao Wall Street Journal, Vladimir Putin disse que pediu áreas do leste da Ucrânia em troca de paz. Quem tem as informações para a gente direto de Washington é a nossa correspondente Mariana Jangiacomo. Mariana, boa noite. Oi, Márcio, boa noite a todos. Márcio, essa informação do Wall Street Journal e esse encontro entre Trump e Vladimir Putin realmente levantam a questão sobre como vai ser essa negociação sobre o possível fim da guerra na Ucrânia ou um cessar-fogo. Agora, Márcio, é muito significativo esse encontro, é muito simbólico que esse encontro aconteça nos Estados Unidos. Por quê? Como a gente falava ontem mesmo, Vladimir Putin é alvo de um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional. Ele não pode pisar nos mais de 120 países signatários do TPI ou vai preso. Os Estados Unidos não são signatários do TPI, mas trazer o presidente russo para cá é uma enorme mudança do governo americano. A última vez que Vladimir Putin esteve nos Estados Unidos foi em 2015. A última vez que se encontrou com o presidente americano foi em 2021, com Joe Biden na Suíça. Desde então, depois da invasão da Ucrânia, os países da OTAN adotaram uma política de não falar com Vladimir Putin. Então agora Trump não só rompe com essa política, voltando a falar com Putin, mas aceitando se encontrar com ele e mais, trazendo Putin para os Estados Unidos e para o estado do Alasca, que já foi da Rússia muito tempo atrás, lá em 1800, enfim, muito tempo atrás o Alasca já foi da Rússia, então existe todo esse simbolismo, inclusive rumores de tempos em tempos aqui nos Estados Unidos de que Putin queria pegar o Alasca de volta pela localização privilegiada, por uma série de vantagens, enfim, então é muito simbólico, é muito histórico, na verdade, esse encontro acontecer entre um presidente americano, entre Donald Trump e Vladimir Putin, aqui nos Estados Unidos, no Alasca, nesse momento. Isso representa uma enorme mudança para a posição de Vladimir Putin na geopolítica, na forma realmente como como os outros países o veem, como os Estados Unidos o veem. E claro, fica a pergunta, como eu disse no começo da nossa conversa, sobre o que isso vai significar para a Ucrânia, já que até o momento não há sinalização de que Volodymyr Zelensky vai participar dessas conversas, e o que relatou o Wall Street Journal é que Putin teria dito a Donald Trump que ele aceitaria parar a guerra em troca do reconhecimento internacional de territórios ocupados pela Rússia como territórios russos e da parte leste da Ucrânia. Então fica a pergunta, claro que ainda falta uma semana, muita coisa pode acontecer, mas como vai ser esse tipo de negociação para os ucranianos, Claramente um rompimento daquela máxima, de Biden, que usava política nada sobre a Ucrânia sem os ucranianos. Aparentemente, muita coisa sobre a Ucrânia sem os ucranianos, ao que tudo indica, pelo menos até o momento, para esse encontro entre Trump e Putin. Márcio. Muito obrigado, Mariana Jangiacomo, que falou com a gente direto de Washington. Fundamental colocar Lorival Santana, nosso analista internacional, nessa notícia que tem tantas camadas, como a Mariana bem disse. Lorival, boa noite. Tanto os Estados Unidos quanto a Rússia confirmam esse encontro lá no Alasca, falam sobre como poderia ser um possível acordo de paz, mas a pergunta que fica e a Ucrânia? Boa noite. Pois essa apuração do Wall Street Journal que a Mariana mencionou é muito valiosa e tem mais alguns detalhes que são muito importantes. De acordo com fontes europeias, porque foram 3 ligações hoje, uma do Trump, do J.D. Vance e Stephen Witkoff, o enviado de Trump, com Putin. Uma segunda ligação sem o Trump, com o Stephen Witkoff e com os russos de novo, já incluindo Kevin Kellogg, que é o enviado de Trump para a Ucrânia. E uma terceira ligação entre o Stephen Witkoff e autoridades europeias. E foi nessa ligação, segundo o Wall Street Journal, que foi detalhado o seguinte, porque as fontes são europeias, que o Putin quer todo o Donbass, ou seja, todo Lugansk, que ele não ocupa só uma parte, e todo Donetsk. Ele ocupa grande parte do Donetsk, mas ainda não ocupa cidades muito estratégicas, tanto do Donetsk quanto em Lugansk. Tudo isso
lá no leste da Ucrânia. Não ficou claro o que aconteceria com Zaporizhia e Kherson, que são duas outras regiões que ele ilegalmente anexou e que ele ocupa parcialmente, e que também são áreas estratégicas. Ele devolveria essas partes para a Ucrânia? Improvável, conhecendo Putin. O Trump fez uma referência de que haveria swap de territórios, trocas de territórios. O que seria essa troca de territórios? Seria uma retirada da Ucrânia da pequena área que ela ocupa dentro da Rússia, ou seria efetivamente a devolução dessas áreas ucranianas ocupadas pela Rússia em Zaporizhia e Kherson? Não sabemos. O Trump disse também que não foi um breakthrough, né, que não foi uma grande mudança, mas que há um espaço de negociação. O que isso significa? Porque a posição anterior do Putin era ficar com as 4 áreas que ele anexou ilegalmente e que ele ocupa apenas parcialmente. Houve algum progresso em relação a isso? Ele desistiria de Zaporizhia e Kherson e ficaria também com a Crimeia. Isso está claro em todas as apurações. De qualquer maneira, a gente está num quadro em que a gente está discutindo, como a Mariana colocou muito bem, sem a Ucrânia. Quer dizer, está se falando em tirar nacos do território ucraniano. Hoje a Rússia ocupa 20% da Ucrânia ilegalmente, sem discutir isso com a Ucrânia. Então já é um estado, uma situação de enorme fragilização da Ucrânia. É que a gente sabe que a Ucrânia, pelo menos até hoje, nunca admitiu, jamais admitiu abrir mão de qualquer pedaço de seu território. Entrar nessa negociação assim já nos dá a ideia de que vai ser muito difícil chegarmos a um acordo. Excluindo a Ucrânia, ainda por cima, né? Porque a Ucrânia só virá num segundo momento, quando Putin e Trump já tiverem feito um acordo. Imagine isso, né? Ela já chega absolutamente em desvantagem em comparação com a Rússia. Muito obrigado, Lorival Santana.